Aline Vasconcelos sempre acreditou que a vida tivesse um modo peculiar de derrubar quem não estava preparado para cair. Aos 37 anos, ela tinha aprendido a sustentar um mundo nas costas usando apenas força de vontade e esperança. Era professora de literatura em uma escola pública de bairro, alguém que enxergava poesia até nos dias mais cinzentos, mas ultimamente até as palavras pareciam ter perdido o brilho. Desde que o pai falecera há 4 meses, a casa em que morava sozinha parecia grande demais e silenciosa demais. Os livros empilhados na sala já não traziam conforto, eram quase lembranças de uma fase da vida que tinha acabado sem pedir permissão. Aline vivia de rotina e previsibilidade, mas tudo começou a mudar numa manhã aparentemente comum, quando encontrou uma notificação em seu e-mail institucional informando que uma denúncia havia sido aberta contra ela por conduta imprópria em ambiente escolar. A primeira reação foi acreditar que se tratava de um equívoco. Ela era uma das professoras mais elogiadas, querida pelos alunos e respeitada pelos pais. No entanto, a denúncia era formal, grave e já estava nas mãos da direção. Aline passou aquele dia dando aula como se estivesse flutuando fora do próprio corpo. Cada risada dos alunos parecia distante, cada página do livro era difícil de focar. No fim da tarde, foi chamada na diretoria. A sala estava fria e silenciosa. Duas coordenadoras e o novo diretor, Roberto Lima, aguardavam com expressões sérias demais para um simples mal-entendido. Aline sentou-se e ouviu, sem entender nada, enquanto lhe mostravam cópias impressas de mensagens comprometedoras enviadas de um número de telefone supostamente ligado a ela. Eram conversas que insinuavam comportamento inadequado com um aluno do terceiro ano. Aline sentiu o rosto queimar. Aquilo não fazia sentido. Era impossível. Ela nunca tinha visto aquelas mensagens e mal sabia quem era o aluno mencionado. Apesar das tentativas desesperadas de explicar que aquelas mensagens eram falsas, ninguém parecia disposto a acreditar. Roberto, com voz calculada e fria, informou que ela seria afastada imediatamente até a investigação ser concluída. A notícia se espalhou pela escola e pelo bairro com uma velocidade cruel. No dia seguinte, sua casa amanheceu com bilhetes ofensivos grudados no portão e o celular vibrava sem parar com mensagens de desconhecidos. Alguns pais pediam sua prisão. Outros faziam ameaças mais sérias. Aline passou a trancar janelas e portas como quem tenta impedir que o mundo invada sua vida. Ela não sabia por onde começar a se defender. Procurou a coordenação pedagógica, mas foi tratada como culpada. Procurou a polícia, mas tudo parecia lento demais. Procurou advogados, mas muitos hesitavam ao ouvir do que se tratava. Era como se sua palavra tivesse se dissolvido no ar. Foi apenas depois de uma semana de pesadelo que algo inesperado aconteceu. Enquanto limpava uma gaveta antiga do pai, encontrou uma pasta com documentos que nunca tinha visto. Dentro havia papéis amarelados, recortes de jornal e uma carta escrita há mais de 20 anos, onde o pai confessava um segredo que jamais teve coragem de contar. Ele revelava que Aline tinha um meio-irmão, fruto de um relacionamento anterior que ele tivera antes de conhecer a mãe dela. O filho, que nascerá em circunstâncias complicadas, crescerá longe, adotado por outra família. Aline ficou confusa e impactada. O nome do meio-irmão estava escrito ali de forma clara, Roberto Lima. O sangue de Aline gelou. Era o mesmo nome do diretor que havia assumido o cargo na escola poucos meses antes, o mesmo homem que parecia empenhado em arruiná-la. Aline sentiu o corpo tremer. Ela nunca imaginou que pudesse ter um irmão e muito menos que esse irmão pudesse estar envolvido em algo tão devastador. A carta mencionava que Roberto havia sido adotado por uma família influente, mas que nunca quis saber sobre o pai biológico. O pai de Aline, arrependido, tinha guardado aquela verdade por medo de destruir a própria família. Com o coração acelerado, Aline decidiu investigar o passado de Roberto. Passou dias mergulhada em registros públicos, redes sociais antigas e reportagens esquecidas. Aos poucos começou a perceber um padrão. Roberto havia sido demitido de uma escola anterior por acusações de assédio moral, mas o caso foi abafado devido aos contatos da família adotiva. Quanto mais ela investigava, mais percebia que ele tinha um histórico silencioso de perseguições contra mulheres que contrariavam sua autoridade. Aline decidiu que precisava de ajuda. Foi então que procurou uma ONG especializada em casos de difamação digital e crimes reputacionais, liderada por uma advogada experiente chamada Denise Holanda. Denise ouviu a história inteira e, ao ver a pasta com documentos deixados pelo pai de Aline, arregalou os olhos. Aquilo não era coincidência. Denise reuniu uma equipe para analisar as mensagens suspeitas que incriminavam Aline. Em apenas 2 dias descobriram que o número de telefone associado às mensagens falsas pertencia a um chip recém-ativado, comprado com documento falso, mas rastreado até um computador da própria escola. Aline sentiu o chão sumir sob seus pés. O computador, segundo os registros internos, havia sido usado recentemente apenas por Roberto.
A descoberta deu início a uma investigação mais profunda. A equipe de Denise conseguiu, com autorização judicial, recuperar arquivos deletados e acessar o histórico do servidor interno da escola. Lá encontraram imagens de câmeras de segurança mostrando Roberto entrando na sala dos professores tarde da noite, usando luvas e mexendo em computadores que não deveriam ter acesso. Era a prova que faltava, ele havia fabricado tudo. O motivo, no entanto, só ficou claro dias depois. Em conversas recuperadas de e-mails antigos, a equipe descobriu que Roberto estava envolvido em um esquema de desvio de verbas da escola e temia ser descoberto. Aline, sendo uma das funcionárias mais atentas e respeitadas, representava um risco. Se fosse afastada ou desacreditada, seu caminho ficaria livre. Quando as provas foram entregues à polícia e à Secretaria de Educação, o caso explodiu na imprensa. A imagem de Roberto caiu em desgraça em questão de horas. Ele tentou fugir, mas foi preso ao tentar embarcar para outro estado. Enquanto isso, Aline era reintegrada ao cargo com pedido público de desculpas e investigação oficial sobre difamação. Mas o impacto emocional da experiência não desapareceu do dia para a noite. Ela precisou de tempo, acompanhamento psicológico e apoio da ONG para reconstruir sua reputação. Mesmo com a verdade exposta, ainda havia olhares desconfiados, comentários maldosos e lembranças dolorosas. Porém, aos poucos, Aline começou a se levantar. Voltou a dar aulas e descobriu que muitos alunos jamais deixaram de acreditar nela. Alguns pais, envergonhados, foram até sua casa pedir perdão. Aline aceitou, mas sabia que cicatrizes não desaparecem, apenas aprendemos a conviver com elas. Conforme a vida voltava ao lugar, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Usaria o trauma que viveu para ajudar outras pessoas. Ao lado de Denise, passou a integrar a ONG como voluntária, auxiliando vítimas de difamação e perseguição digital. Tornou-se referência em resiliência, verdade e reconstrução. Meses depois, enquanto arrumava a mesma gaveta onde encontrara a carta do pai, Aline percebeu algo que nunca tinha notado: a letra dele tremia no último parágrafo, como se tivesse escrito chorando. Ele dizia que esperava que um dia ela descobrisse a verdade e escolhesse perdoar, não por Roberto, mas por si mesma. Aline fechou os olhos e respirou fundo. Ela não sabia se um dia poderia perdoar o homem que tentou destruí-la, mas naquele momento percebeu que já tinha feito as pazes com a única pessoa que realmente importava, ela mesma. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que a vida estava finalmente devolvendo a ela aquilo que um dia tirara a força, o direito de recomeçar.